Nós vamos estar passando para cada um dos professores aqui que já apresentaram seus trabalhos, para estar resgatando um pouquinho, 5 a 10 minutos aí cada um, e na sequência a gente abre para o debate, ok? Começamos então na mesma sequência de apresentação dos trabalhos, dando início então ao professor Wilson Prado, que abordou os aspectos farmacológicos da dependência. Bom dia. Eu não sei se todos estavam aqui ontem, né? E se os que estavam lembram de alguma coisa, porque eu também já esqueci o que eu falei ontem. Então, nós abordamos os aspectos farmacológicos envolvidos na dependência química à nicotina. Quais seriam as participações dos receptores, quais eram os principais receptores e os fenômenos relacionados com o cigarro e esses receptores, principalmente o fenômeno de dessensibilização de receptor e sensibilização dos receptores nicotínicos associados aos quadros de abstinência à nicotina. Pois nós descrevemos alguns aspectos pessoais e, usando essa base da dessensibilização de receptores, nós preconizamos, e foi o que eu usei para mim, uma retirada paulatina dessa dependência. Não que isso seja melhor ou pior do que a retirada abrupta, mas a retirada paulatina, ao meu ver, produz menos sofrimento a quem está deixando o hábito de fumar. E aí nós finalizamos com esse aspecto. Acho que foi mais ou menos isso, salvo o que eu acabei de esquecer. Ok? Obrigado. É exatamente isso, professor. Bom, então, professor Fábio, fique à vontade para fazer seus... Obrigado, professor. Agora que eu estou tomando um pouco de conhecimento, né, das falas que tiveram aqui, então é muito interessante ver a proposta do evento, né, de aspectos farmacológicos, psicológicos e religiosos. Porque a minha fala foi bem diferente, né? A gente vê o quão os campos, às vezes, essa questão da multidisciplinaridade não chega a ser realmente a interdisciplinaridade que a gente tanto preconiza. E é importante um evento como esse para buscar justamente a tentativa de se ver a possibilidade das disciplinas dialogarem. Bom, os aspectos psicológicos, eu também fiz um resumo assim, daquilo que a gente considera hoje importante discutir. Primeiro, eu falei que a própria noção de dependência, historicamente, precisa ser considerada em relação aos aspectos psicológicos de como se constitui a conceituação da dependência, né? A nomeação de uma doença do livre-arbítrio, né, que surge, inclusive, num dado momento histórico, que representa um contexto de liberalismo econômico, inclusive, onde o papel do sujeito, o lugar do sujeito, era fundamental, esse determinismo, essa condição de autodeterminação. Então, uma ameaça a essa autodeterminação tornou-se possível um conceito de dependência química ou de adição, e tudo um vocabulário relacionado a isso. Esse é um primeiro aspecto psicológico que precisa ser considerado. O segundo aspecto que eu citei é o funcionamento psíquico e o lugar da substância no funcionamento psíquico. E aí é a ponte com a farmacologia, né? A dessensibilização sináptica, como o professor falou, para a psicologia, que é considerada a chamada tolerância também, tem a ver com os fenômenos de tolerância, e os fenômenos de adição. Como é que se faz esse link, né, entre a farmacologia e o funcionamento psíquico? Há uma interpretação da psicologia que diz respeito à pulsão. O funcionamento é pulsional, ele pulsa por satisfação, ele pulsa por descarga, e as substâncias psíquicas funcionam como uma possibilidade de adicionar a esse funcionamento e ter, portanto, essa função de dar descarga, de dar vazão à angústia e à ansiedade. O funcionamento psíquico é ansiógeno, por natureza. A existência, a vivência é geração de angústia, né? Então, e as substâncias funcionariam como aditivas, porque se somam a essa possibilidade de dar certa vazão e certa descarga. Por isso, o potencial de adição. Algumas substâncias são mais, obviamente, aditivas, como crack, cocaína e nicotina. Hoje tem bem
essa discussão sobre potencial de adição, mas isso é sempre relativo e sempre subjetivo, e aí o terceiro elemento da fala de ontem, que é a entrada da política nacional, que vai considerar essa noção de sujeito como central. É para o sujeito que se deve ser pensado, e pelo sujeito em específico, que se deve ser pensado um projeto terapêutico singular. Então, o que é aditivo, o que é compulsivo, o que é saudável, inclusive, na vida de um sujeito, diz respeito a esse sujeito. A própria noção de saúde, a partir de um certo momento de teoria, começou a ser problematizada como um saldo, e não a ausência, por exemplo, de angústia. Isso é inviável e impossível. E aí, nesse sentido, que entra uma política que vai problematizar a noção de proibicionismo, a noção de guerra, de combate às drogas, né, porque, portanto, marginalizou, discriminou, na verdade, e inviabilizou o debate mais franco, e, portanto, o acesso do sujeito à saúde, e a política chega para dizer, vamos fazer o que é possível, o que é real, em termos de redução de danos, em termos de educação para consumo, inclusive, e, enfim, esse é um terceiro aspecto psicológico. E daí, faltou ontem uma discussão que eu queria ter desenvolvido, eu acreditei muito num debate, eu fiquei assim, esperando depois que a gente conversasse e tal, e ninguém conversou, porque esse momento era hoje, mas ontem poderia ter sido uma oportunidade também, que é os desdobramentos desse raciocínio para a atenção psicossocial, né, os chamados CAPs, os dispositivos de atenção psicossocial, que são matriciadores para a rede de atenção toda, inclusive básica, e, né, especialmente a básica, os PSFs, as UBSs, a ideia de território, né, descentralização, por isso territorialização tem a ver com o plano terapêutico singular, qual a comunidade do sujeito, o que pode ser feito na comunidade do sujeito, e os dobramentos teóricos e clínicos, né, que é a desmedicalização, hierarquização dos serviços, né, a tentativa de não atravessar o sujeito com saberes pré-estabelecidos, a interdisciplinaridade, enfim, esses são os desdobramentos dos aspectos psicológicos, hoje em dia, em discussão, que se relacionam à dependência química. Tudo bem? Fiz bem rapidão um resumo, mas quem ouviu um pouco ontem, eu acho que já conseguiu se lembrar. Valeu. Obrigado, professor Fábio. Sérgio? Puxa, vamos ver aqui como que a gente desenrola isso. Eu acho assim, porque os dois colegas, cada um tratou de uma questão muito curiosa. Veja bem, do corpo e do psiquismo, não é? E eu acho que uma grande questão e fundamental é nós indagarmos o que é o corpo e o que é o psiquismo. Sem essa indagação, a gente não consegue definir horizontes terapêuticos. Faz o diagnóstico e você acerta a conduta, não é? Eu acho que repensar o que é o corpo e o que é o psiquismo de fundamental importância. Por quê? Porque a medicina, na forma como ela conceitua hoje o corpo e como conceitua o psiquismo, ela faliu. Faliu. Por quê? O volume de patologias mentais e de dependência química e as doenças estão ganhando a guerra. Então, a rigor, a medicina faliu. Então, nós precisamos repensar esse modelo. É como a escola também faliu. A escola, não digo a escola aqui de Maringá, mas lá em São Paulo, a escola é para o vestibular, não é mais para a pessoa, para a vida da pessoa, para formar pessoas, não é mais isso. Então, bom, vamos por esse caminho. É o seguinte, eu estou lembrando de uma abordagem curiosa. Como é que é o processo, já que falou-se de receptores, como é que é o processo de neurotransmissão? Falou-se em sinapse. A neurotransmissão é a passagem de uma informação de um neurônio para outro. E essa passagem se dá pela existência no neurônio, como tem também em todas as células, mas particularmente no neurônio, é interessante, uma estrutura chamada microtúbulo,
que faz parte do citoesqueleto celular. A célula ela tem um esqueleto formado por microtúbulos. Esses microtúbulos que existem dentro das células, eles podem ser montados e desmontados, como se fosse um joguinho de ligue-ligue. Imagina um canudinho que você corta em pedacinhos, depois você junta esses pedaços. Então, o que ocorre? O neurônio, quando ele vai transportar uma informação, por exemplo, um neurotransmissor, ele é transportado pelo microtúbulo. O microtúbulo serve de trilho para o neurotransmissor, que sai do núcleo da célula, passa pelo axônio e vai até a sinapse para passar para outra célula. O microtúbulo, ele é uma trilha. Se esse microtúbulo estiver desestruturado, essa trilha ela não serve, o neurotransmissor não passa. E o curioso é o seguinte, dentro desse microtúbulo, por quê? Porque o microtúbulo, ele é como se fosse um canudo formado por moléculas de ineína, e ele forma como uma solenoide. O que é uma solenoide? É quando você tem atividade elétrica passando numa bobina, e dentro daquela bobina você vai ter um campo magnético. Então o pessoal descobriu que dentro desses microtúbulos passa uma onda, cujo lambda, que é o comprimento de onda, passou a ser conhecido matematicamente. Essa onda ela foi descoberta por pesquisadores da Universidade de Oxford, que uniram os anestesistas e os físicos. A pergunta era, como é que a anestesia consegue tirar a consciência da pessoa sobre o corpo dela? Que não sabe qual é que é o mecanismo. Então o pessoal começou a explorar como é que a anestesia tira a consciência da pessoa sobre o seu corpo. E passou-se a estudar a relação entre a consciência e o corpo. Quando eles descobriram essa onda que passa dentro do microtúbulo, em cada célula, eles chamaram de onda mental ou onda de consciência. Interessante que num dos trabalhos publicados no Physical Letters, em que eles mapeiam matematicamente essa onda, eles fazem uma menção dizendo que a glândula pineal seria a exata caixa de ressonância dessa onda, e fazem menção ao nosso trabalho. Essa onda de consciência que passa dentro do microtúbulo, aí já é uma hipótese que eu coloco. Um pensamento desestruturado provocaria uma onda desarmônica, como um acorde desafinado, como um acidente ao violão que a pessoa tocou uma corda que não era para tocar e ressoa um som que não estava ali. Então, aquela onda em desarmonia, ela vai provocar, em tese, uma desarmonia da estrutura do microtúbulo. Então, o processo de neurotransmissão não ocorreria de forma saudável. E ocorre um fenômeno muito curioso. Quando você tem um fenômeno biológico ligado a esse processo e que ele se repete ritmicamente, ocorre a fixação daquele padrão molecular através da fosforilação, que é uma molécula de fósforo que adere àquele sistema e fixa o sistema. Então, em hipótese, em tese, o que estaria ocorrendo? Uma pessoa tem um pensamento desafinado, desestruturado, desestrutura o padrão de conformação dos microtúbulos, o sistema de neurotransmissão não tem uma trilha perfeita para passar, começa a dar problema, e se a pessoa reverbera aquele mesmo tipo de tônus mental, ocorre a fixação por fosforilação. E a pessoa, até mesmo que ela queira sair daquele padrão mental, ela não consegue porque está uma estrutura química fixada ali.
Aí nós vamos entrar num campo que talvez seja a justificativa biopsíquica para o transtorno obsessivo compulsivo. Porque o tabaco é transtorno obsessivo compulsivo. Transtorno obsessivo compulsivo é a quarta moléstia mais prevalente em psiquiatria. Mas se nós formos contar que o tabaco é um transtorno obsessivo compulsivo, se a pessoa não está com o cigarro, ela entra numa crise de ansiedade, à semelhança da pessoa que tem um ritual de lavar a mão e não lava a mão. É igual. Ela entra em abstinência também. Ela transpira, ela tem reações. O transtorno obsessivo compulsivo, ele é um fenômeno do transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade é diferente da ansiedade de adaptação. A ansiedade de adaptação, você está ansioso porque vai fazer uma entrevista, porque vai, seja o que for, ok. Isso é normal. Agora, o transtorno de ansiedade é um medo de não se sabe o quê. E acontece na pessoa quando ela alimenta dentro de si sentimentos contrapostos. Por exemplo, ter raiva da querida mãe. Nossa, isso dá uma pirada na pessoa. Relações de amor e ódio. Não é? Aquele contador que é honestíssimo, que o dono da empresa fala, se você não fizer essa corruptela, você está demitido. Ele está com 5 filhos em casa, 50 anos de idade, não é? Ele não pode ser demitido de hipótese alguma, ele faz a corruptela, ele começa um jogo de sentimentos contrapostos, relações de amor e ódio, indefinições sexuais, de gênero sexual, todo esse universo de sentimentos contrapostos, de relações de amor e ódio. A pessoa tem sintomas físicos, ela tem taquicardia, ela tem um nó na garganta, um aperto no peito, ela tem diarreias, ela tem tonturas, ela tem uma série de fenômenos físicos que o médico olha e fala, você não tem nada, porque não encontrou nenhum elemento, porque são reações somestésicas, são reações energéticas da pessoa, sequelares ao transtorno de ansiedade, e que ocorre quando a pessoa ela não consegue o cigarro, ela entra nessa reação. E sintomas psíquicos. Quais são os sintomas psíquicos do transtorno de ansiedade? A pessoa tem uma depressão reativa, ela tem uma fobia com pânico, a pessoa tem uma insônia, ela tem uma perda de concentração, ela tem uma desrealização, ela tem uma perda de memória, ela tem uma despersonalização, ela tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é sequelar ao transtorno de ansiedade, ela tem uma hiperestesia, fica com os nervos à flor da pele. Então ela vai fumar o cigarro para sair do transtorno de ansiedade, porque ela está com toque. Então, esse universo precisa ser estudado com mais âmbito, com uma amplitude maior. O que é o transtorno de ansiedade espiritualmente falando? Aí entramos no terreno da filosofia, vamos dizer assim. Porque é o seguinte, o ansioso, veja, eu não estou dizendo vocês aqui de Maringá, mas lá de São Paulo. O ansioso, ele quer ser Deus. Por quê? Porque ele quer que o mundo e que as pessoas aconteçam do jeito que ele quer. E se não acontece, ele apavora. Ele quer ter o mundo na mão. Ele quer ser o Deus. Por que não vai acontecer isso? Por que vai acontecer aquilo? Por que não aconteceu desse jeito? Por que aquela pessoa não é daquele jeito? Por que não é? Então ele começa a gerar a ansiedade. Agora, a pessoa serena, ela que sai desse circuito, ela quer estar com Deus. É diferente. É como dizia Winnicott da escola psicanalítica inglesa, o terapeuta ele não pode ficar ansioso por apressar a cura do paciente, mas ele deve saber esperar a cura se instalar no paciente. Que é você entender que a natureza, ela tem um ritmo, que tem uma coordenação que nós desconhecemos e que está muito além das nossas possibilidades. Eu tenho que acreditar na natureza e fazer parceria com a natureza. Então eu vou serenizar e fazer a minha parte. Eu faço o possível, eu deixo para Deus o impossível. Então a pessoa sereniza, ela está com Deus, ela acredita na natureza. Ela sabe que aquilo que aparentemente é ruim, é como uma vovozinha fazendo um bordado com um netinho no pé dela. O netinho olha para cima e fala, vovó, o bordado está muito feio.
Aí ela vai falar, não, filho, mas o bordado tem que ser olhado pela outra face, você está olhando por baixo. Então a vida nas suas mazelas é um bordado olhado por baixo? Então muitas vezes as coisas acontecem e nós achamos que está errado, que nos desesperamos e etc. Mas a natureza tem uma coordenação, ela tem um fluxo, ela tem uma lógica, ela tem uma cadência, ela tem a forma de criar harmonia, às vezes por traços difíceis de entender. E a partir do momento que a gente quer estar com Deus, nos harmonizando com esse fluxo da natureza, a serenidade vem. Quer dizer, a construção de um modelo terapêutico para essas patologias que envolvem padrões semelhantes ao transtorno obsessivo compulsivo, ela precisa contemplar essa capacidade da pessoa de se colocar em parceria com Deus, em parceria com a natureza. Quais são as ferramentas que nós vamos utilizar para isso? O que é a natureza? A natureza envolve energia, saber lidar com a energia. A natureza envolve as plantas, os animais, saber lidar com as plantas e os animais, se harmonizar. Você vai usar um fitoterápico, não é só engolir um comprimido fabricado na manipulação, é você saber lidar com as árvores, saber lidar com os animais, com os pássaros, é você se harmonizar com a natureza, tem que haver uma coerência. Então o tratamento, ele deve envolver todo. O que é lidar com Deus? Quando você respeita o habitat de um pássaro, você está lidando com o fluxo da natureza, com Deus. Quando você cuida de um jardim, quando você zela pela natureza nas cercanias da tua casa, quando você procura entender as pessoas do jeito que elas são, que tem quem cuide das pessoas, não é só você que cuida, e que as pessoas têm a sua natureza, o seu fluxo. Então, todo um trabalho e um ferramental para trazer essa consciência para a pessoa deve ser extremamente terapêutico. Acredito que a abordagem, por exemplo, do tabaco, ela não está centrada no tabaco. Isso já é uma consequência, já envolve outros elementos. Não é? São apenas ideias para puxar um assunto, vamos dizer assim. Bom, então agora nós vamos estar abrindo a participação de vocês. Bom dia, eu sou Silvana, assistente social, né, e trabalho nessa área de dependência química, né, e também tenho alguns contatos, né, com os tratamentos chamados integrativos ou alternativos, Reiki, Shinshin Jitsu, e recentemente conheci a magnetoterapia, mas eu não sei se é esse mesmo tratamento que o senhor se refere, né, que é com ímãs. Né? Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais desses dois tipos de tratamento que o senhor colocou, fototerapia e magnetoterapia, e se isso vem sendo aplicado em tratamentos, né, lá na USP, né, porque eu sei que já existe o Reiki lá. Né, nós já trouxemos uma pessoa da enfermagem para falar aqui, então a gente sabe que já existe em algumas, mesmo universidades e fora do país, né, a abordagem, né, com tratamentos chamados não convencionais ou chamados, né, mas que a gente vê ainda muita resistência, né, ainda muita dificuldade, né, porque na medicina, não na medicina, né, mas na saúde ou na ciência, a gente tem também, né, uma luta, uma disputa de poder, né, e de domínio. Né. Então, eu gostaria que o senhor colocasse um pouquinho da experiência, né, de tratamentos com esses outros recursos, né, e o senhor me falou que já existe alguma previsão, né, dentro do SUS e dentro da ciência, de estudos e de práticas, né, mas ainda eu vejo como muito incipiente. Né, então, eu gostaria que o senhor me colocasse um pouquinho mais aí e as perspectivas, né, disso avançar. Qual é que é o nome dela mesmo? Viu, Silvana? É o seguinte, existe uma norma, uma lei, ou não sei como se chama, uma diretriz formal do Ministério da Saúde, que é a PNPIC, não é?
que são é o Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Tá? Então, a primeira questão que nós temos que entender é o seguinte, que é o direito do paciente. Tá? A medicina ela não está centrada em cima do interesse do médico, ela está centrada em cima da necessidade do paciente e seus direitos. Tá? E esse é um direito adquirido do paciente. Tá? Agora, as técnicas, veja bem, a gente precisa tomar cuidado para não tornar técnicas maravilhosas alopáticas. Você sabe que um remédio clínico qualquer para hipertensão arterial ou para epilepsia tem 30% de efeito placebo. Se o paciente melhorou daquela infecção urinária, 30% foi dele. Porque a gente não pode esquecer que o remédio ele não tem somente uma ação sobre a ferida. Tá? O medicamento transita também pelos processos de absorção do paciente. Então, nós temos uma farmacocinética e uma farmacodinâmica. Então, quando você toma um comprimido, o pH do estômago tem que estar ideal para que aquele comprimido seja absorvido. Se você estiver muito nervosa ou nervoso, o sistema adrenérgico muda o pH e a peristalse do estômago, o remédio já não é absorvido de forma ideal. E depois, se é absorvido, ocorre uma transformação do sistema microcirculatório e o remédio não chega onde tem que chegar, por uma simples alteração autonômica de base comportamental. Então, quando você fala efeito placebo, não é uma mágica do ilusório, sabe? O efeito placebo é um processo farmacocinético. Ele diz respeito à pessoa responder ou não a um tratamento, reagir ou não a um tratamento. Então, quando você fala de um medicamento, você não pode somente tratar da questão farmacodinâmica, a ação do remédio na ferida. Você tem que ver o percurso daquele remédio, se ele chega até a ferida, é a farmacocinética. E isso está estreitamente ligado ao psiquismo da pessoa. Então, quando você fala efeito placebo, a gente tem que colocar o efeito placebo no lugar dele, é a farmacocinética. Agora, essa farmacocinética ela é para qualquer procedimento terapêutico. O indivíduo ele pode receber a bênção do padre e não absorver. Não é? Não foi Jesus Cristo que diz assim, a tua fé te curou, quando a mulher hemorrágica estava sangrando, útero sangrante, ela toca as vestes do Cristo e para de sangrar, quer dizer, a hipófise dela produz ocitocina, a ocitocina provoca a contração uterina, ela para de sangrar. A hipófise está ligada ao sistema límbico, é uma área emocional, ela se rearticulou nas emoções dela e parou de sangrar. Ok. E ela disse, Senhor, tu me curastes. E Jesus, com clareza, falou, não, foi a tua fé que te curou. Quer dizer, a pessoa ela tem um coping, uma capacidade de reatividade, e isso também deve fazer parte da avaliação de uma ação terapêutica. Então, quando nós vamos usar estimulação magnética transcraniana, por exemplo, ou vai usar uma magnetização por imposição de mãos, ou vai usar a força da oração, a prece intercessória, a intercessory prayer, é linha de pesquisa hoje isso, ou a meditação, que são recursos não medicamentosos, pode ser que aquele tratamento, ele melhore a farmacocinética, a capacidade da pessoa responder ao remédio. Então, aquele remédio faz mais efeito, porque melhorou o coping, a capacidade reativa do paciente. Eu estava com um paciente na África, num território onde tem a mosca de tsetse, aquela doença do sono. O hospital minado pela guerra, naquela região, mas havia pacientes hospitalizados em precárias condições, de uma população afetada pela doença do sono, que é uma tripanossomíase. Nós temos aqui a tripanossomíase, do Trypanosoma cruzi, que dá a doença de Chagas. Na África, na região entre Angola e o Congo, você vai ter ali a tripanossomíase africana, que é também um tripanossoma, pela mosca de tsetse, que atravessa a barreira hematoencefálica e provoca uma sonolência patológica, letal. Tinha uma moça no hospital, Joana. Olhei e falei, nossa, ela está realmente com as características letárgicas terminais. E peguei nos pés dela.
Ela abriu os olhos. Era na região de Angola, se fala português. Eu falei, Joana, você é a Joana? Eu vim do Brasil para te visitar. Ela abriu um sorriso. E aquela letargia melhorou. Ela estava recebendo um soro antibiótico para ver se matava o bicho, não estava tendo sucesso. Os meus colegas médicos franceses que estavam comigo, e africanos, falaram, nossa, que interessante. Eu falei, olha, não adianta você só dar o remédio para matar o bicho, precisa também trabalhar com o paciente para que ele reaja. Principalmente o cérebro se mieliniza se você usa aquele comportamento, aquela área se mieliniza. Ela aumenta a circulação e etc. Então, não é só você usar o remédio para atacar a doença, mas você tratar a pessoa. Aquilo que Herbert Benson, da Universidade de Harvard, no Mind Body Hospital, vai dizer, bem-estar evocado. E vai dizer que a fé é um dos mais fortes elementos que suscita o bem-estar evocado, que é essa reação do paciente, essa resposta farmacocinética. Então, vamos usar quaisquer tratamentos, mas se não houver uma consciência da pessoa de sua transformação, de que adianta? Eu vou estar usando uma magnetização, uma imposição de mãos, qualquer coisa que seja, como se usasse uma aspirina. A pessoa vai melhorar para o quê? Que pessoa ela vai ser? Qual é o propósito da vida dela? Quem é ela? Qual é a identidade dela? Ela veio ao mundo para o quê? O presidente da Intel, na Harvard Business Review, da Universidade de Harvard, na conferência tida como conferência primeira do You Must Read, da Universidade de Harvard, ele diz o seguinte, a condição psíquica mais importante de um líder de uma empresa é saber por que Deus o colocou no mundo. Porque se ele não sabe por que Deus o colocou no mundo, como é que ele vai dirigir a empresa e levá-la à prosperidade? Universidade de Harvard. Então, não é só você tratar, seja com luz, seja com magneto, que são procedimentos da medicina alopática hoje, você, ao tratar, promover a transformação de comportamento para reconstruir o cérebro. As sinapses, elas são fluidas. A cada átimo de segundo você está mudando. Por indução do pensamento. Você faz uma ressonância nuclear magnética funcional. O que você pensa, o que você sente, o que você imagina, provoca alteração microcirculatória naquela região do cérebro. Então, um pensamento, uma ideia, pode fazer mais efeito que uma fluoxetina. Ora, vamos ser claros, isso está descoberto. Então, você vai fazer um tratamento desse nível com o paciente, seja uma fototerapia, uma estimulação magnética, tem que ser feito um trabalho psíquico de renovação de pensamento. Ou mesmo que você for dar um anti-inflamatório. Então, esses procedimentos são direito de paciente, mas eu acho que tudo precisa ser revisto por novos modelos e novos conceitos do que é a figura humana e os propósitos humanos. Senão nós vamos estar reproduzindo simplesmente técnicas e reproduzir os mesmos resultados de sempre. Nós temos lá na Universidade Federal de São Paulo um modelo de trabalho, é o primeiro ambulatório do SUS que trabalha com medicina e espiritualidade. É uma experiência incipiente, sim, incipiente com C, que significa principiante, e com S, que significa ignorante também, não é? Mas é o começo, e vem forte, vem bastante forte, no mundo inteiro. No mundo todo está havendo abertura. Na França foi inaugurada a Université pour la Recherche de l'Esprit. No mundo inteiro está vindo à tona essas questões. Mais alguém? Bom dia, meu nome é Eustáquio Bittencourt, sou fiscal da Vigilância Sanitária e trabalho na Prefeitura de Mandaguari. Eu gostaria de aproveitar este seminário e dizer, mais propriamente, não perguntar, mas vou deixar uma pergunta no final, que, infelizmente, eu fui acometido por 2 dependências químicas ao longo da minha vida. Uma foi o alcoolismo e a outra foi o vício do cigarro, a nicotina. Com a bênção de Deus, faz 21 anos que eu consegui me liberar do alcoolismo.
que tanto mal fez para mim e tanto faz para muitas pessoas, e, infelizmente, são poucas as pessoas que fazem essa superação. E, nessa convivência, tantos anos que eu tive esses problemas, eu percebi que, na normalidade, as pessoas, para resolverem os seus problemas de ânsia, de chateações, aborrecimentos, perdas de algum ente querido, normalmente as pessoas têm que ter um apoio para a ajuda. E, muitas vezes, quando se tem esses vícios, é neles que nós procuramos. E aí a tendência é piorar cada vez mais. No alcoolismo, muito me fez mal, quase tudo que se imaginar de que um alcoólico possa ter passado, eu passei. E busquei muita ajuda, consegui internamentos, vacinas, orações de muitas pessoas. Tive orações por mim até em igrejas da religião que não é minha. Muita gente me ajudou. E um dia, graças a Deus, eu consegui me libertar do alcoolismo. E aí me veio a preocupação sobre recaídas. Aí ontem eu prestei muita atenção no que o professor Wilson estava dizendo, inclusive vivida por experiência de vida, de que a recaída, quanto a gente vai poder superar todo dia. Eu consegui, fazem 21 anos, graças a Deus, que eu me libertei do alcoolismo. Só que, infelizmente, do cigarro eu não consegui ainda, até sinto um pouco de vergonha de estar presente entre meio de vocês e ser um fumante. Mas espero que este seminário me reforce ainda mais o meu caminho para conseguir mais esta vitória. E a gente percebe que, ao longo, a gente procura um apoio no cotidiano das coisas que nos envolvem. E, muitas vezes, o dependente, ele procura naquilo que ele é dependente. Daí o mal agravado. E hoje, muito, me vem o medo, porque eu estou, praticamente, eu não posso dizer 100%, porque o alcoolismo, como não tem cura, a gente não pode afirmar que estou curado. Mas eu estou muito firme no propósito de que nunca mais o alcoolismo vai me judiar. Agora, quanto à dependência da nicotina, infelizmente, eu consigo, pelo menos, suportar e seguir em frente, porque está afetando, eu sei, a minha saúde, mas pelo menos eu estou conseguindo me alimentar bem, trabalhar bem, e estou conseguindo, mesmo com a dependência da nicotina, conseguir passar para pessoas que, quando eu tinha a dependência do álcool, eu não tinha a confiança. Todos sabem que um alcoólico, ele não passa as mínimas condições de confiança. E era assim comigo. Quando eu me libertei e fui percebendo com 1 ano, 2 anos, 3 anos de abstinência, eu fui conquistando com as pessoas e fui passando a confiança. Eu sei o quanto é valioso a gente poder passar confiança para as pessoas. Então, a minha maior preocupação, se vocês puderem nos ajudar quanto a essa pergunta, a angústia para a gente procurar ajuda. A minha é diferente das demais pessoas, porque como eu fui usuário, a dependência química, automaticamente ela já está ali ao lado para a gente se amparar. Então, eu tenho esse receio de quando, se Deus quiser, eu conseguir parar de fumar. São 2 coisas que eu me abdiquei. Difícil, mas eu vou fazer o possível. Aí o meu medo é de onde me amparar quando vier essas adversidades. Eu vou estar em condições de igualdade com as demais pessoas, isso eu sei. Só que também eu sei que as pessoas
Muitas delas não passaram o que eu passei. Então, essa é a minha grande preocupação. Eu também gostaria de dizer que, das coisas que eu superei no alcoolismo, né, também captei muito bem as palestras que vocês proferiram, né, de ontem, inclusive, que foi falado que a própria sociedade, né, nos dá o princípio para a gente fazer o uso das drogas, que é com a imagem, com a propaganda, né, e se realmente está aí à venda, se é liberado, né, eu creio que também não se pode questionar demais uma pessoa que queira fumar 1 ou 2 cigarros, né, normalmente. Um dia, por curiosidade, né, eu vi que a pessoa mais antiga, mais velha no mundo, isso já faz algum tempo, não sei exatamente quanto, eu vi no jornal uma senhora estrangeira, se não me engano, 119 anos, com um cigarro na foto, com um cigarro. Daí, do que a gente analisa quando se fala se a pessoa não pode fumar 1 ou 2 cigarros, né? Era isso, então, que eu gostaria de deixar claro e aproveitar o seminário para me explanar, porque quando a gente passa um pouco dessa triste passagem da nossa vida, mas que teve pelo menos um pouco de vitória, eu acho que é importante passar para as pessoas, para que estimulem também na questão das pessoas ajudarem os outros seres que tanto precisam de ajuda, que a gente sabe que na maioria das famílias no mundo sempre tem um caso de dependência química na família, seja um parente mais próximo ou mais distante. Era isso. Obrigado. Eu só vou pedir o seu nome, que eu acabei esquecendo. Eustáquio. Eu vou passar a palavra aqui para o professor Fábio, para ele fazer alguma consideração, e depois para os demais. Eustáquio, eu sou psicólogo, então a sardinha eu puxo para o meu lado, entende? Se você me perguntar qual a sua sugestão para eu lidar com uma angústia que vai estar aí sempre, que é perene, que ela existe para mim e com todo mundo que me acompanha, eu vou dizer a psicologia, a psicoterapia e o acompanhamento psicológico. Então, na minha opinião, tem que conversar, né? Você tem bastante coisa para falar, tem bastante coisa que pode ser muito bom você falar sobre isso, e entender qual é o lugar das substâncias na sua constituição psíquica, na sua vida, nas suas relações, e qual que é a importância disso, e como desarmar algumas armadilhas, né, em termos de angústia, ansiedade, que a psicoterapia lhe dá a possibilidade de se visualizar mais. Então, a minha resposta é bem, assim, de categoria de classe. Na minha opinião, a psicoterapia seria a sugestão. Ok. Sérgio. Puxa, eu achei a colocação do Fábio importante, Eustáquio. Agora, a questão que a gente perguntaria, né, quais as ferramentas da psicoterapia poderiam ser colocadas em pauta para trazer segurança para a pessoa, não é? Na vigência do período de instabilidade ou de dúvida, não é? E eu aqui vou fazer algumas reflexões sobre isso, porque nós temos na psicologia as linhas animistas que lidam com a alma, não é? Freud lidava com a alma, não é? Ele falava para o paciente: deita aí no divã, joga teu corpo, não é? E dava as costas, porque a conversa era de alma para alma, não é? Que o Freud ele prova a existência da alma no livro Interpretação dos Sonhos, quando ele demonstra que a vida psíquica e a memória estão mais intensas quando o cérebro está dormindo, ou eletricamente quiescente, vamos dizer. E demonstra, portanto, a existência da alma. Aí ele vai colocar: joga teu corpo aí no divã. A conversa é de alma para alma, não é? E você tem os estudiosos de outras correntes, como, por exemplo, a bioenergética, não é? Que já lida com as energias biopsíquicas, corporais e etc., que são também modelos psicoterápicos interessantes. Por que eu estou dizendo isso? Porque existe um elo comum do ponto de vista bioquímico entre o álcool e o cigarro. Você pode imaginar qual é que é o elo?
Porque é o seguinte, o álcool você usa no carro para gerar energia para movimentar o carro, é ou não é? É interessante a pessoa que quer tomar o álcool, é como se faltasse energia, porque o álcool ele é um energético. É como se faltasse uma energia. Só que talvez a energia que o álcool dê não seja a energia que a pessoa deseja. É como o doce. O doce, ele se transforma em quê? O açúcar se transforma em álcool. Como é que você faz o álcool? Não é da cana? Então, uma pessoa viciada em doce, ela é um pré-alcoolista, a rigor. Porque só mudou a química da cana-de-açúcar e depois, não é? E o doce mata tanto quanto o álcool. Então, a questão é a necessidade de uma energia. Só que a energia, a pessoa tem uma necessidade de uma energia, e aquela energia não é nem do álcool nem do açúcar, ela não está encontrando a fonte de energia. E o que é o cigarro? O que faz o cigarro? Por exemplo, um fumante inveterado, ele vai ter, inclusive, um hemograma com aumento do hematócrito. Por que vai ter um aumento do hematócrito? Porque ele está oxigenando pouco. Então, ele precisa aumentar a hemoglobina para um pouco que está oxigenando possa ser aproveitado. Então, ele vai ter o sangue grosso, vamos dizer assim. Não é? Tanto que o fumante, por muito tempo, ele fica pletórico, não é? Ele fica com sangue grosso. Não é? Por quê? Precisa de mais sangue para transportar o pouco oxigênio que chega. Para que serve o oxigênio? Quem descobriu o oxigênio foi o Lavoisier, aquele que disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Não é? O Lavoisier trabalhava na casa de pólvora. E o que ele não queria ver na casa de pólvora era fogo. Então ele começa a pesquisar como é que se forma o fogo, e ele descobre que o fogo se forma pelo oxigênio. Se não houver oxigênio, não há fogo. Então, quando você inspira, 21% do ar que você inspira é que tem oxigênio. Vai para as suas células, para quê? Para formar fogo. Como é que se chama fogo na nossa célula? Caloria. Entendeu? Caloria, que é energia. Então, o fumante, ele está com um problema da energia dele. Ele tem um problema de energia. Então, na minha forma de entender, uma pessoa que está com problema de alcoolismo, está com problema do cigarro, ele está com um problema da energia, precisa ser analisada a parte bioenergética da pessoa. Agora, na minha hipótese de trabalho, essas pessoas, elas guardam um potencial magnético. A pessoa tem tanta energia, que ela não consegue reter aquela energia. Você pode ver, a pessoa, o alcoolista ou o fumante, ele fica mais solto, mais falante, mais simpático, ele tem um magnetismo mais, como é que se fala? Troca, né? Então, na minha hipótese de trabalho, essas pessoas, elas são doadoras de energia. Então, assim, as pessoas se sentem bem perto dela, mas ela fica desgastada. Aí ela vai para o cigarro, ela vai para o álcool, na expectativa inconsciente de defesa do seu jogo de energia. Só que aí entra numa rua sem saída. Então, na minha forma de entender, a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Viu, Eustáquio? Que você se penitenciando por um problema que, na verdade, você tem um potencial. Você é um barril de energia, entendeu? Diz assim, um grande problema para uma grande pessoa. Então, eu fico me questionando, será que você tem uma doença ou você tem um potencial? Que você precisa lidar com esse potencial. Não é? Então, e muito particularmente no meu projeto de trabalho, eu entendo que essas pessoas, elas são magnetizadores, aquilo que é chamado de curadores. Então, eu tenho colocado esses pacientes para aprender a lidar com essa energia através do ato solidário. Então, isso faz com que a pessoa ela perceba o seguinte, espera lá, eu adquiri domínio sobre mim, e eu encontrei uma vocação que eu tenho, e que preenche o meu coração de ajudar as pessoas, eu tenho um potencial. Então, acho que essas questões precisam ser, é um assunto que poderia ser esticado, para se entender do ponto de vista psicológico e do ponto de vista orgânico, de fenomenologia orgânica e psíquica também,
para poder, vamos dizer assim, estabelecer roteiros terapêuticos nesse contexto. Pacientes meus nessa condição, quando eles estão um pouquinho melhor, eles já vão ajudar os que estão pior. E uma das formas de ajuda é a doação de energia magnética. Aí a pessoa se fortalece, ela percebe o potencial que ela tem. Aí não tem cigarro nem álcool que domina a pessoa. Isso só para puxar um assunto para debater. Professor Wilson, quer fazer uso da palavra? Bom, primeiro, Eustáquio, parabéns pela tua coragem. Você assumiu o problema em público, já mostra que você tem, possivelmente, até a própria coragem para largar o cigarro. Só está faltando uma mãozinha. Agora, e esse ponto que você descreveu, Eustáquio, nós vivemos numa sociedade, e aí que entra o ponto que você consegue mais facilmente largar do álcool do que do cigarro. Por quê? Porque o álcool te incapacita. Logo, você se torna menos produtivo. Você pode ser descartado da sociedade capitalista. Por outro lado, o cigarro faz exatamente o oposto. Ele te carrega, te excita e melhora a tua memória. É a única parte boa da nicotina, é a memória. Mas vem acompanhado de tanto estrago que é melhor não usar isso para melhorar a memória. Então, esse outro lado do cigarro, que é onde você trabalha, não interfere absolutamente nada na sua produtividade. Então, você continua aceito profissionalmente fumando, onde o alcoólatra não vai ser aceito. Mas isso mostra o seguinte, você lembra que eu mostrei um quadro que se a substância lhe causa um dano imediato, a tendência a se tornar dependente dela é quase nula? Então, você usou o álcool nessa situação, ele ia te prejudicar, não só fisicamente, como economicamente. Coisa que o cigarro não ia te fazer. Por isso que você está ainda preso no outro vício. Mas você tem coragem. Esse é o ponto. Eu acho que se apegar a Deus também é um ponto positivíssimo. Eu descrevi, enquanto estava no intervalo, uma situação que, embora eu tenha uma base muito focada em fatos, em bases científicas bem sólidas, essa eu não consegui explicar. Que foi quando eu larguei o hábito de utilização do cigarro, a partir de umas 3 semanas eu achei uma coisa muito interessante. Se eu passasse em algum lugar onde tinha alguém fumado, eu tinha um ataque de tosse impressionante. Isso só serviu para dizer reforçar que eu não deveria mais fumar. Agora, da onde vem isso? Não há explicação científica para essa reatividade. Porque quem fumou 40 anos não tinha que ter reatividade nenhuma. Embora os receptores estivessem voltando aos seus níveis normais. Mas isso não se retorna em 3 semanas. Isso leva muito mais tempo. Então, ao lado espiritual, eu concordo com isso. Eu concordo. Essa luta de nós estarmos aqui brigando no mundo factual é porque nós não temos ferramenta para entender o outro lado. Então, Eustáquio, se apoie nos dois, na sua força, se apoie também na força divina. Vai te ajudar muito, Eustáquio. Agora, tem uma passagem na Bíblia que todos conhecem, que é quando morre, eu só não lembro detalhes, porque eu não sou tão assíduo leitor de Bíblia. Não lembro detalhes dos nomes, mas eu lembro do fato. Tem um colega de igreja aqui, ele pode me ajudar, eu já ouvi por aí. Que é o seguinte, você tem uma parte, e isso aí ilustra muito bem isso, que você precisa saber exatamente o que você tem que fazer e o que é que Deus tem que fazer. E dentro dessa dicotomia, você não ficar só esperando que Deus faça, mas esperar qual é a parte que Deus quer que você faça. Porque quando ele ressuscitou Lázaro,
Ele tinha o poder para tirar a pedra da frente. No entanto, ele disse, tire a pedra. Ou seja, alguém tem que fazer alguma coisa para que ele faça a parte dele. Se quem tem dúvida que um relato desse tamanho não seria possível ele mesmo retirar a pedra. Ô, Lázaro, sai de dentro da rocha. Não, tirem a pedra. Então, o que cabe a nós fazer para que ele possa atuar? Talvez seja a gente tirar um monte de preconceito que a gente tem, um monte de paradigmas que foram colocados aí. Alguns deles a gente consegue fugir muito bem, porque encontra a base racional para sair desses paradigmas. Todavia, outros a gente não tem resposta, apenas aceita. É isso que eu tenho para poder te dizer, Eustáquio, já que eu discuto muito esse assunto a nível molecular, né? E eu tentei aqui não ser tão pesado assim. Tá bom? Mas parabéns de novo, Eustáquio. Mais alguém quer se manifestar? Meu nome é André, eu sou enfermeiro, trabalho na Estratégia de Saúde da Família aqui em Maringá. Uma das coisas que não foi falada aqui no seminário, mas também que eu acredito que não era até a intenção desse seminário, mas é que nós não lembramos aqui das pessoas que produzem o tabaco, que não são grandes fazendeiros, né, não são pessoas economicamente bem, mas ao contrário, são famílias que moram na zona rural, aqui no Paraná, Santa Catarina, enfim, são pessoas que trabalham muito e que recebem da Souza Cruz um apoio para produzir o tabaco, né? Quando eu conheci a família da minha esposa, há 14 anos atrás, eles plantavam o tabaco numa cidade aqui no Paraná que fica a 70 quilômetros de Foz do Iguaçu. Embora não houvesse e não haja nenhum tabagista, nenhuma pessoa que fume na família. E os anos foram se passando e lá naquela cidade foi a empresa LAR, que é uma marca conhecida de produtos alimentícios, abriu uma fábrica lá na cidade deles, de vegetais, processo de vegetais. Então, a família da minha esposa deixou de plantar tabaco. Começou a plantar couve-flor, milho verde para fazer o milho da latinha, que mais? Pepino, daqueles pequenininhos em conserva, enfim, e outros, além da soja e do milho comum. Então, isso foi muito bom para a questão econômica dessa família, né? Mas aí o que aconteceu? Os anos foram se passando e, por alguma razão, essa fábrica da LAR fechou. E isso fez com que a parte econômica dessa família, onde o meu sogro já tem mais de 60 anos, a minha sogra tem quase 60, eles não têm aposentadoria, porque ainda está na justiça, um processo difícil de conseguir, a renda mensal caiu muito, e aí o tabaco voltou. E aí algo interessante que acontece que aconteceu é que eles, no início, a Souza Cruz forneceu, inclusive, um material, como se fosse um plástico, mas é um material diferente, vem lá de Israel, para cobrir os balcões onde o fumo, o tabaco é pendurado para secar. E sempre vem um técnico lá da Souza Cruz para ajudar no plantio, ajudar na produção do tabaco. E isso, no começo, foi muito bom. As primeiras vezes, as primeiras produções, né, do tabaco renderam um rendimento financeiro muito bom. Só que as coisas mudam. Agora, depois que já foi instalado todo esse processo de produção lá, o preço caiu. Então, há também, eu não sei se há uma questão do nosso ministério, do governo brasileiro, e se existe alguma intenção deles ajudarem a esses produtores a não plantarem mais o tabaco. Então, é isso que eu gostaria de saber, se existe a intenção do nosso governo em também auxiliar os produtores, aqueles que são atuais produtores de tabaco, a não plantarem mais o tabaco.
né? A Souza Cruz ela produz uma revista que tem algumas reportagens que eles fazem muito boas. Você pega a revista, você vê que aquilo ali é uma coisa assim de outro mundo, né? Mostrando famílias, mas não fala do cigarro, fala da plantação. E a gente sabe que, apesar deles não serem fumantes, eles estão em contato com muito produto químico, né, que é passado sobre as plantas, e estão em contato com isso direto. E isso também faz um mal danado para a saúde, né? Então, a minha pergunta é essa: se há a intenção do nosso governo em auxiliar as pessoas que são produtores rurais, simples, a não plantarem mais o tabaco. Eu me sinto em condições de estar abordando alguns aspectos nesse sentido. A Treixel, que é da Vigilância Sanitária, ela pode me ajudar nesse sentido. Ministério da Saúde, em virtude do primeiro Tratado Mundial de Saúde Pública que aconteceu, que foi a Convenção Quadro, que foi mencionado ontem pela Ana Cláudia, a partir vem desenvolvendo um trabalho muito bacana no sentido de estar dando apoio, formando pessoal para estar tratando os usuários de tabaco. Por outro lado, nós temos a indústria do tabaco desenvolvendo uma série de ações no sentido de estar ampliando a sua área de ação. E está relacionado ao Ministério da Agricultura. Para ser ratificado aquela situação do tratado que foi realizado lá em 2002, pela Convenção Quadro, foi instituída uma comissão nacional, e nessa comissão nacional tinha representante de vários ministérios. E o Ministério da Agricultura oferecia uma certa resistência com relação à ratificação. O Brasil hoje é o maior exportador de tabaco. Então, do ponto de vista econômico, isso pesa muito. Então, a Secretaria de Agricultura, para ela, do ponto de vista econômico, isso é extremamente importante. Mas nós temos notícias que os municípios são estimulados a trocar a cultura do tabaco pela cultura do alimento. Haja visto isso que aconteceu lá no município e que não sei qual foi o motivo, né? A indústria acabou falindo e as coisas não aconteceram a contento. É claro que abriu-se uma janela para a volta da empresa do tabaco. E volta dessa forma mesmo. Ela volta como é monopólio, ela volta incentivando, ela volta dando todo apoio, garantindo preços lá em cima, a hora que e oferecendo linha de crédito, que é uma outra coisa que o Brasil, a partir da Convenção Quadro, adotou, que é uma das formas de não estar incentivando o plantio. Não há financiamento para plantio de tabaco com recursos públicos. Então, isso já é uma forma de estar colaborando nesse sentido. Para você plantar soja, para você plantar arroz, feijão, qualquer um outro tipo de alimento, há investimento do setor público. O tabaco ele é financiado única e exclusivamente pelas empresas de tabaco. E aí elas fazem isso, oferecem créditos, oferecendo condições. O pequeno agricultor ele se afunda naquelas dívidas e aí ele fica vinculado. Um empréstimo vai sendo realizado para pagar o anterior e assim sucessivamente. É uma forma, é uma estratégia que a indústria do tabaco utiliza. Mas tem sido feito, sim, um trabalho nesse sentido, só que existe uma grande batalha, né, entre as empresas de tabaco, querendo incentivar, e o governo tem as suas dificuldades, porque dentro do próprio governo não é unanimidade. Quando eu falo governo, não estou falando aqui de Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde é quem está defendendo, mas tem a economia e a agricultura. Ainda tem algumas pessoas, a gente não pode generalizar, mas que porventura ocupam cargos de liderança, que ainda acabam tendo esta visão que nós ainda somos dependentes da cultura do tabaco. O tabaco, na sua história, foi tão importante para a economia
entre aspas, do Brasil, que se vocês pegarem o brasão da República, o que nós temos lá? Nós temos um galho de café de um lado e do outro lado é um ramo de fumo. Tá? Para vocês terem noção do que significou o tabaco para a economia nacional. Então, não é de uma hora para outra que nós vamos estar conseguindo superar tudo isso, mas um grande trabalho está sendo feito, e o Ministério da Saúde, as pessoas que, principalmente os técnicos do Ministério da Saúde, que lideram essa grande batalha com relação à erradicação do tabaco no Brasil, que nós não temos como falar, vai ser de uma hora para outra, e é justamente isso que foi discutido na Convenção 4. Tá? Então, está sendo feito algo, sim, porém, nós temos inúmeras barreiras. Ok? Não sei se respondi, mas só uma reflexão. Viu, Celso, eu acho que nós temos que considerar algumas questões importantes quando se fala de política de governo, não é? Por exemplo, na medicina nós tivemos a questão dos derivados de anfetamina, remédio para emagrecer, não é? Que a Anvisa, ela colocou que é proibitivo. A gente que trabalha no consultório sabe que o Femproporex provoca transtorno psiquiátrico e com potencial suicídico elevado. Então, a Anvisa detectou isso e eliminou do catálogo médico da farmacopeia brasileira o Femproporex. Muito bem. Aí o Congresso, contrariando os técnicos da Anvisa, aprovou a liberação. Por quê? Porque nós temos os técnicos dos ministérios, mas nós temos os lobbies políticos, que nem sempre são amarrados com a saúde pública, muitas vezes são amarrados com interesses dos lobbies das indústrias, não é? Por isso que uma questão seria lidar com, ver esses políticos que são eleitos, quais são as propostas nesse campo, isso é uma questão. Outra questão que eu acho de fundamental importância é a formação da criança na escola. Que ela tenha uma consciência, que na escola seja trabalhada quais são os problemas humanos. Porque às vezes se estuda muita coisa que a gente não usa na vida, no dia a dia. Meus filhos estudam coisas absurdas, do ponto de vista de conhecimento, que nunca vão usar, nem eu já não me lembro mais. E, no entanto, falta uma consciência dos problemas humanos. Porque se você forma uma criança com consciência dos problemas humanos e da natureza, quando ela for um profissional, ela vai ter pudores de fazer coisa e outra, e vai encontrar caminhos porque aprendeu na escola. Então, eu acho que essa questão da agricultura, referente ao amigo enfermeiro, esqueci o nome o André, eu acho que essas duas polaridades, a criança na escola, com a consciência dos problemas humanos, e os lobbies políticos, que são os problemas. Não é? O que é que vocês acham da hipnose no tratamento para o espírito, para melhorar a saúde de uma maneira geral? Eu acho que cabe aos dois, o professor Fábio e o professor Sérgio. Obrigado. Como é o nome do senhor mesmo, perdão? João. Hoje, a psicologia como um todo reconhece a hipnose como um instrumental técnico de referencial sustentado, né? Embora não seja uma prática aprendida na universidade, não há nos programas oficiais em geral, né, de formação de psicólogos para a hipnologia, mas ela é uma prática reconhecida pelos conselhos, reconhecida pelo Conselho Federal, e que tem um objetivo específico, que precisa ter um porquê específico, né? Porque a hipnose é uma espécie de ligação direta com o conteúdo inconsciente, bulando certos aparatos defensivos de consciência que não permitem fácil acesso a esse conteúdo. Então, a hipnose mais ou menos é isso, e precisa de bastante competência e experiência de quem vai fazer isso, porque o risco inerente a um acesso de um conteúdo inconsciente de forma mais violenta, ele é um risco óbvio, então as pessoas podem se dar muito mal através de um processo hipnótico.
mas com reconhecimento de técnicas e quem sabe fazer isso para questões específicas que têm a ver com objetivos relacionados à hipnose, a psicologia reconhece, embora não seja uma prática minha, a gente aceita, sim, com certeza, e reconhece a força, né, dessa possibilidade de um acesso direto a certos materiais, certos conteúdos. É assim que é visto. A descoberta é quase freudiana, mas não é freudiana. Freud viu, na verdade, outros profissionais fazendo e se encantou com isso. E Freud, na verdade, era um péssimo hipnotizador, tanto que ele, logo no início, desenvolveu a associação livre, porque realmente não encontrava tantos frutos na hipnose. Mas ela tem, no raciocínio da psicanálise, bastante explicação, que é essa possibilidade de burlar mecanismos de defesa para acesso ao conteúdo inconsciente. Eu acho que o conceito de hipnose, lógico, tem o âmbito psicoterápico, como o Fábio vem colocando, mas a hipnose é muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente pode imaginar. Eu lhe perguntaria, o que te hipnotiza? Não é? Aquilo que, como dizia Santo Agostinho, uma vez dado o consentimento por ignorância ou fraqueza, o mal está feito. Não é? Você... Então, é aquela coisa assim que você não imagina que você faria, quando viu, você já fez. Você foi hipnotizado por uma situação, não é? Então, a hipnose ela é muito comum no dia a dia e é um argumento muito usado pelas mídias, não é? Em que você é hipnotizado a pensar de um jeito tal e qual. Quer dizer, se a pessoa não tiver muito firme a sua visão existencial, ela fica um vai e vem pelos mecanismos hipnóticos mesmo, não é? E no tratamento da droga e da dependência da droga, do álcool, do tabaco, eu imagino o seguinte: para você, esse é o meu conceito do que poderia ser como proposta. Existe algo dentro da pessoa que a hipnotiza, que a leva para a droga. Ela não quer, quando viu, ela fez. Uma vez dado o consentimento por ignorância ou fraqueza, o mal está feito. Você não consegue mais segurar. O que acontece? Ela está hipnotizada por um núcleo neurótico, por um nó na alma, vamos dizer assim, não é? Quando você identifica aquele nó da alma, que a pessoa tem um insight, ou seja, ela fala, puxa, é isso mesmo, achei, localizei o que é da questão. E você pode fazer exercícios regulares em que a pessoa ela enfrenta aquele núcleo hipnótico na mente, entendeu? Com uma reconstrução hipnótica. Então, por exemplo, você vai imaginar aquele monstro daquela nódoa da alma, você conseguindo passar por cima dele, indo à frente nos seus propósitos de superação. Esse tipo de ideia, ele concretiza na química, do mesmo jeito que a ideia negativa concretizou. Só que tem que ser feito ritmicamente. Então, o uso dessa construção da afirmação interna, ela é um mecanismo também de hipnose. Quanto tempo demora para você... Como você vai construir um prédio? Eu vi prédios altos aqui em Maringá. Primeiro é o batistaca para fazer buraco. É a vida. Do buraco, quando a gente caiu, é ali que a gente se levanta. Aí eu vou me levantar. Bateu a estaca, eu vou colocar os tijolos. É tijolo em cima de tijolo por 2 ou 3 anos, é ou não é? É o mesmo tijolo por 2 ou 3 anos, um em cima do outro. Então, sabe, às vezes são atitudes e palavras e pensamentos simples, mas ritmicamente e diariamente colocados, que vão construir um comportamento. Então, quando você chega e diz assim, eu estou num programa de superação, em nome de Deus, eu estou superando, essa tua palavra tem força. E se todo dia você construir atitudes para te dar essa base, pode demorar 2 ou 3 anos, que é nenhum edifício, mas você vai fazer um edifício alto e envidraçado. O que falta, às vezes, para a pessoa é esse conceito de construção intrapsíquica, que é uma forma de hipnose e rítmica, que vai dando volume e força de expressão para a pessoa. Ela precisa ter estratégia.
Existe uma diferença entre agir e reagir. Reagir é catártico, é inexplorado, é inconsequente. Agir é estratégico, é planejado, é construído. E se firmar em cima desse propósito. O que você quer alcançar na sua vida? Que você nunca alcançou, que você se julga hoje incapaz de alcançar, aquele relacionamento difícil que não se estrutura, os problemas de família, as mesmas viciações, porque são inúmeras as viciações mentais nossas e nossas viciações de atitude nas nossas convivências. E vamos colocar então isso no papel e montar uma estratégia. Eu diariamente vou construir uma mudança de comportamento para eu superar aquilo que eu nunca imaginei que eu pudesse superar. A mente decidida, ela não vai resolver de uma hora para outra, ela vai construir. E a pessoa, às vezes, ela pensa em já obter o resultado, e não em construir tijolo por tijolo. Não é? Falta um dia o operário que não põe o tijolo, o que acontece? Amolece a parede. Então tem que ser todo dia aquela luta até construir o edifício. E tudo na vida é assim. Vou passar a palavra para cada um dos nossos convidados estar fazendo as suas considerações finais. E aí, então, nós estaremos encerrando as atividades da nossa manhã, que foi muito produtiva. É muito difícil fazer uma conclusão e um apanhado de tudo que foi falado, né? A gente, ainda mais como não havia planejado algo do tipo, mas eu vejo o seguinte, embora tenhamos visões e versões e pontos de vistas, nada do que cada um disse é contrário ao que cada um disse. Eu acredito muito na possibilidade de comunhão de tudo isso, né? Dos aspectos farmaco-religiosos, transcendentais, psicológicos, de pulsão, de alma, de vida, de lugar no mundo. Então, por isso que eu acho que tem a ver com a política nacional também, porque o foco não é mais substância em si, o foco é a vida. De que maneira a gente pode melhorar a chamada qualidade de vida e o que a saúde para esse sujeito. Por isso, o sujeito no centro de um projeto terapêutico e, portanto, eu vejo comunhão de todas as falas, e não, não incapacidade de comunicação, eu vejo comunhão das falas. Eu só queria fazer um parênteses, eu sempre sou meio assim... da fala do professor sobre a fácil defesa, né, a possibilidade de defender a importância da religiosidade em qualquer processo, não só terapêutico, mas de vida, engrandecimento e desenvolvimento. Há um risco, professor, se o senhor me permite falar dessa maneira, há um risco desse discurso ficar encampado por más práticas de tratamento forçosamente religioso. Isso é o que eu queria fazer um alerta, porque ninguém tem a ingenuidade de não saber que isso existe, né? Existe hoje um projeto de destinação de recurso público para custear leitos em unidades, de comunidades terapêuticas, que, embora tudo isso seja sempre não só bem-vindo, como provado a importância da relevância de um suporte religioso, de uma visão religiosa, esse discurso pode ser encampado por riscos. Entendem o que eu estou falando? Porque eu sou supervisor de profissionais que trabalham em comunidade, e se o sujeito quer, e aí o sujeito precisa querer essa religação. Essa religação vai fazer sentido para o sujeito se é da parte da convicção autônoma dele e do desejo dele. Se não é, e o que muito acontece por aí, a gente tem um efeito contrário. Então, a imposição de qualquer credo ou qualquer fé, que muito ocorre em várias instituições, precisa ser alertado. Estão entendendo isso? E há muitas más práticas de congressistas, de parlamentares, que têm propriedades de comunidades, que principalmente vivem da reinserção desses usuários no seu serviço, das recaídas, das reinternações. O funcionamento é perverso, elas dependem disso e trabalham com isso, trabalham pela desautonomia do sujeito. Então, há uma maneira de entrar em comunhão com tudo isso, mas eu faria esse alerta, que a psicologia está alerta a isso, né? Há uma certa preocupação. O que precisa, como eu falei ontem, não é jogar o bebê com a água fora. O que precisa é a gente trabalhar junto numa política nacional, incorporar as comunidades ao que a política nacional está dizendo, e o que o professor falou não tem nada de contrário a isso, ele soma e é em comunhão a isso, mas eu faço alerta para as más práticas, que elas não são nem exceção. Obrigado. Essa parte de encerramento, o que eu posso tirar é que eu aprendi alguma coisa também. Dentro dessa discussão,
veio algo para a gente pensar, que cai nos tijolinhos da vida, que são aqueles paradigmas que você tem, aplica e nem percebe o erro que está cometendo. Todos nós, na infância, passamos por isso. Você estuda ou trabalha? Mas quem disse que estudo não é trabalho? Quem disse que estudo é menos importante do que o trabalho? O que está embutido aí? Está embutido serviço braçal é o que importa. O que você produz que pode ser consumido é o que interessa. Como se estudar fosse um negócio subjetivo. Não, ele passa tempo. O que ele faz? Fica estudando lá no quarto, horas, parado lá. Ora, talvez esses comportamentos tenham gerado, inclusive, em muitos jovens, o desinteresse em estudar e começar a pensar em trabalhar mais cedo para ganhar dinheiro mais cedo, para alimentar os sonhos que as televisões colocaram na cabeça desses jovens. Antigamente, é duro eu falar antigamente, mas nada melhor do que assumir o problema, né? Antigamente a gente assumia as informações de forma criteriosa. Disseram isso, não vou consumir isso. Isso não me interessa. Hoje não. Hoje é assim, o outro faz porque o outro fez, porque o outro vai. Quem é aqui que tem filhos que não está conectado no celular, mandando mensagem o dia inteiro? Recentemente eu chamei meus filhos e disse a eles, falei, a quantidade de horas que vocês gastam nisso não salva um passarinho. O que vocês estão fazendo de benéfico a vocês e aos outros, além de perder tempo? Nós estamos vivendo uma sociedade de jovens que perde tempo. Eles não investem neles mesmos para eles crescerem. Que culpa temos aqui? Temos a culpa que nós não temos tempo de dar a atenção que esses jovens merecem. Mas a culpa de não termos tempo vem das decisões que tomamos no passado. O que eu sempre tive como meta, e olha, nós indivíduos, somos inimigos de nós mesmos. Porque nós nos impomos metas que às vezes podem nos levar a vícios. Então, qual a meta que você pôs para a tua vida? Qual a meta que os teus filhos... Nós estamos incutindo em nossos filhos quais metas? Quais as metas deles? Agora, nós também estamos vivendo numa época em que eu tenho que provar tudo para ver o que eu decido que é melhor para mim. Aí a gente volta para o espiritual. Tudo posso, mas nem tudo eu devo. Então, eu acho que tem que ter parâmetros para nortear essa juventude. E tem que ter parâmetros que fogem, me desculpe, porque eu tenho uma posição pessoal sobre isso, inclusive não tenho esse canal em casa, que nem tudo pode ser ditado pela Rede Globo. Na minha casa não tem Rede Globo. Porque qual o problema disso? Você tira as culturas locais. Eu fico imaginando como é que eu imaginava isso, exatamente por isso decidi essas coisas. Ficava imaginando o que uma menina no norte do Pará, bem ali no meio da Amazônia, tendo acesso à Rede Globo, que chega lá, fica imaginando do que acontece no Rio de Janeiro, com as imagens que são refletidas para lá. Qual o conflito de cultura? A cultura não é respeitada. Você começa a homogeneizar o que deve servir para todo mundo. Espera um pouquinho, quem disse que isso serve para todo mundo? Cadê nossas decisões? Só que nós não temos tempo para vigiar isso o tempo todo. E a moçada tem. A moçada tem tempo de receber essas informações. O tempo todo. E ai daquele que não está ligado. Você está fora do grupo, você é um ET. Como é que você se tornou um ET? Quem disse? Seu pai é louco de ter feito você virar um ET.
Mas eu prefiro continuar vindo de Marte para lidar com esse sistema que está aí. Então, foi isso que eu tirei de vários aspectos, e concordo plenamente, quem mexe com ciência vê Deus o tempo todo. Concordo plenamente com isso. Eu já mexo com farmacologia no âmbito científico há 30 anos. Da Paulista de Medicina, colega do Lapa, da Cadem, da USP, sou colega do Antônio Carlos de Oliveira. E essa discussão nós já tivemos várias vezes. Nós conseguimos vivenciar isso de uma forma mais real, porque cada coisa que você descobre, você fala, não é possível que isso funcione desse jeito. Como é que isso é bem bolado? Você descobriu algo que Deus permitiu que você descobrisse. Vamos olhar desse jeito. Porque a gente parte do seguinte ponto. Na minha época, eu formei na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Nós éramos 100 alunos. O conhecimento que nós recebemos era o mesmo. Afinal de contas, todos estavam presentes na mesma aula. Agora, por que alguns quiseram se aprofundar mais? Por que alguns quiseram ser mais eficientes? O conhecimento não é o mesmo. A pergunta é, se você está no mesmo lugar, às vezes a gente pode olhar desse jeito. Deus escolhe alguns para fazer certas coisas. Deus escolhe alguns para descobrir certas coisas. Então, eu me tornei famoso no Brasil e no exterior por causa de um receptor. Agora eu pergunto, e essa pergunta foi a que eu fiz. Eu, no Brasil, na época, 30 anos atrás, lá escondidinho em Maringá, eu encontrei um receptor que o resto do mundo não tinha encontrado. Você pode chamar de sorte, eu chamo de milagre. E como foi feito isso? Aqui não tinha dinheiro para comprar nada. Eu mandei carta para o mundo inteiro para que eu obtivesse todas as drogas que eu precisava usar no estudo. E todos mandaram as cartas por envelope, as droguinhas todas lá dentro. No mundo de hoje, achariam que eu seria um traficante de cocaína, porque os pós eram todos branquinhos. Provavelmente nem chegaria ao meu laboratório esses pozinhos. Então, eu acho que essa é a ideia do que eu tirei aqui, algumas coisas que eu uso na prática, do que eu vejo aqui, e realmente eu me encanto a cada nova descoberta e nunca atribuo a mim mesmo. Nunca. Isso já é um hábito que eu carrego todo dia. Se me deu essa bênção, eu agradeço e toco minha vida. Ok? Obrigado até pela paciência de vocês estarem nos ouvindo aqui, principalmente a mim. A gente não ia falar só sobre o cigarro? Não era sobre isso o negócio? Olha, eu não tenho moral para falar sobre esse assunto, porque eu nunca fumei um cigarro e nunca tive assim pendência para o álcool. Eu não tenho nenhuma moral para falar assim, não tenho força moral, não vivi. Então eu sei falar palavras bonitas, mas coisas mesmo sólidas eu não tenho experiência para falar, porque não vivi. E apreciei muito as falas do Wilson, do meu amigo Fábio, o trabalho do Celso, eu acho extremamente importante. Eu acho que esse debate foi muito rico, muito expressivo. Por sorte foi filmado, porque a internet eterniza esses conceitos para 1 milhão de pessoas ou mais, não é? Acho muito valioso. Eu concordo com o Fábio que essa questão do espiritual ou religiosa precisa se tomar muito cuidado, como de todos os lados precisa se tomar cuidado, né? E por isso que a ciência, a universidade precisa estudar o espiritual. Porque se a universidade não estudar o espiritual, ela fica entregue para situações sem parâmetro, não é? Então eu tenho me pautado por isso, para que haja
parâmetros integrados entre a medicina e a espiritualidade. Porque se a universidade não absorve esses estudos, se a psicologia não absorve, se a medicina não absorve, como vamos criar critérios de saúde pública? Isso fica entregue ao alheio, vamos dizer assim. Então, essa é a primeira questão. Agora, de religião eu não entendo, porque eu não estudo essa questão. Eu estudo a natureza, não é? Agora, de religião, vão entender os religiosos. As religiões são importantes para o equilíbrio social, não é? Mas eu lido mesmo com o espiritual como um elemento da natureza, como nós tivemos um Freud, que lidou com a alma, não é? Como nós tivemos um Viktor Frankl, colega de Freud, um Albert Schrecknotzky, que estudou le phénomène physique de la médiumnité, não é? Todos os estudiosos da escola de Charcot, que foi a herança que nós recebemos, não é? Então, mas é muito importante a medicina, a psicologia, a ciência, abraçar o espiritual para que ela não seja entregue ao alheio e fique sem critérios para estabelecimento de metas para a saúde pública, não é? De grande valor a presença de todos aqui, tive umas conversas excelentes no café, conheci pessoas aqui extraordinárias e espero eternizar a nossa amizade na concretização de nossos ideais. Muito obrigado. Bom, eu agradeço, tá, em nome de todos os demais colegas da organização desse evento, professor Wilson, tá, a oportunidade de nós nos conhecermos melhor, né, que o nosso conhecimento até hoje se dava do ponto de vista administrativo e acadêmico, mas hoje nós tivemos a oportunidade de conviver e debater algumas questões que vão além, né, da academia, isso é importante. Professor Fábio, da mesma forma, né, as mesmas considerações. Sérgio Felipe, né, uma oportunidade da gente estar revivendo alguns momentos que a gente já trabalhamos juntos, as suas palavras, né? E a todos vocês, o propósito, ontem eu disse que no início da tarde, quando fui apresentar o professor Wilson, falei que nós estávamos entrando numa etapa do seminário que era um sonho que eu tinha há algum tempo, que era poder estar discutindo esses 3 aspectos em relação à dependência. Porque nós estamos trabalhando com isso, né? A maioria das pessoas que participaram deste seminário trabalham diretamente com isso. Quem não trabalha diretamente tem o sonho de trabalhar, que são os acadêmicos que também participaram conosco. E o objetivo principal é a capacitação, nós nos enriquecermos para poder prestar um serviço de melhor qualidade para esses pacientes, para a gente ter condições de estar colocando à disposição aquilo que eles têm de direito, né, Sérgio, que é o atendimento, tá? Então, eu espero que vocês tenham aproveitado este seminário como um todo, todas as discussões relativas ao narguilé, a métodos de prevenção, etc. e tal, e a segunda etapa desse trabalho também. E fica aqui já o meu agradecimento, então, e o convite que nós estaremos repetindo este evento no ano que vem, né? Treichel, já faz parte da nossa organização para 2015, a realização do 6º Seminário de Promoção da Saúde, Prevenção e Controle do Tabaco de Maringá. Um bom dia a todos e um bom retorno aos seus lares.